Olá, bem-vindos. Meu nome é Elaine e para quem não me conhece, eu tô aqui no meu canal. Eu falo sempre em motivação, em realização de sonhos, porque eu sempre acreditei, né? E acredito que a gente pode realizar um sonho da gente, independente da idade que a gente tem, se a gente é mais novo, se a gente é mais velho, a gente pode realizar aquilo que a gente sempre teve vontade. Uma vez eu queria mudar a minha vida, né? E eu ficava pensando assim, né? Aliás, não foi uma vez, mas várias vezes você fica pensando, o que eu posso fazer, né? O que eu poderia fazer para mudar a minha vida, para fazer algo diferente? O que eu poderia fazer que realmente mudasse a minha vida, que transformasse, que eu pudesse ganhar mais dinheiro, que eu pudesse, né, me transformar e fazer algo que eu gostasse realmente de fazer. Porque eu sempre trabalhei desde muito nova, sempre trabalhei, mas eu não posso dizer que eu sempre trabalhei naquilo que eu quis. Eu sempre trabalhei em alguma loja, algum serviço que realmente, assim, me dava um dinheiro para sustento, mas nunca foi aquele, né, o serviço que seria o serviço dos meus sonhos. E a gente sempre, às vezes, está procurando uma realização. E uma certa época que eu tava de férias, eu fui pra casa da minha irmã, que ela tem uma casa na praia, né? E eu fui pra lá, a gente ficou uns 15 dias lá. E eu caminhava, levantava de manhã cedo, levantava, que o pessoal levantava mais tarde um pouquinho, eu levantava cedo e ia caminhar na beira da praia. E eu caminhava sozinha e me perguntava, né? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? O que eu posso fazer para transformar, para fazer algo que realmente eu gosto de fazer, que me dê prazer de fazer. E todos os dias eu caminhava e me perguntava, eu disse, uma hora há de, né, me surgiu uma ideia, né, de eu começar a fazer alguma coisa que realmente eu gosto. Aí todos os dias eu caminhava e me perguntava, eu disse, mas será que eu não vou ter a ideia? O que eu posso fazer que me mude, que impacte a minha vida, né? Que faça algo assim que eu me mude realmente. Aí nessas caminhadas eu não consegui encontrar, né? Todos os dias eu me perguntava, mas não surgia a ideia. Mas quando eu voltei para casa, isso foi no mês de janeiro. Quando eu voltei para casa, que eu peguei do dia 15 ao dia 30 de janeiro. Quando eu voltei para casa em fevereiro, eu comecei a ter ideias. E começou a me surgir algumas ideias, né? O que eu poderia fazer de diferente? Começou a me surgir algumas ideias de fazer algo que realmente mudasse a minha vida. E me deu uma ideia. E se eu fizer algo que eu junte duas coisas que eu gosto de fazer? E eu achei, na hora que eu pensei, comecei, quem sabe se eu começar a fazer vídeos. Mas eu era uma pessoa muito travada e eu não conseguia falar, né? Falar com uma câmera, né? Conversar normal, assim como eu estou conversando agora. E eu me sentia muito travada. Não que agora eu esteja tão maravilhosa, né? No que eu falo, ou, né? Ou na maneira como eu falo, mas a gente vai melhorando e a gente vai aprendendo. E uma coisa que eu descobri na minha vida e que a gente só consegue fazer alguma coisa e melhorar aquilo que a gente faz se todos os dias, né, a gente tentar fazer. Ou sempre que der uma oportunidade, a gente tentar fazer aquilo que a gente não consegue. Porque quando a gente diz que não vai conseguir e a gente não tenta, e a gente tenta uma ou duas vezes, né, viu que não deu certo, e se você não tentar de novo, você não vai conseguir. A gente tem que estar sempre lutando pelos nossos objetivos quando a gente tem uma vontade de fazer, né, alguma coisa que a gente queira. Eu queria fazer vídeo, eu queria falar com pessoas, porque eu sempre gostei, né, de falar, de conversar com pessoas e dar ideias, né? E eu sempre tive esse sonho de, né, de realizar alguma coisa que fosse importante, que eu pudesse de alguma forma ajudar as pessoas, né, e me ajudar também. Porque a gente não pensa só em ajudar outras pessoas, a gente pensa em se ajudar também. Se eu ajudo uma outra pessoa, eu estou me ajudando também. E assim a gente vai mudando. Eu fui aprendendo, né? As primeiras vezes foram mais difíceis. A primeira vez que você vai, você tem que repetir várias vezes aquilo que você está fazendo. Mas com o tempo você vai se adaptando e vai melhorando. E foi assim que, talvez eu não esteja perfeita, não existe coisas perfeitas.
A gente tem que começar, mesmo que a gente não acha que é aquilo que a gente está fazendo. Quando você põe ideia em de alguma coisa que você quer realmente fazer, provavelmente as primeiras vezes não vão sair bem, não vão sair perfeito, você vai fazer com erros e com acertos, mas a gente tem que ir tentando, a gente vai mudando, a gente vai transformando. E todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa diferente, a gente vai tentando aprender, pelo menos, a fazer algo que realmente mude aquilo que a gente está fazendo, através de um conhecimento. E o conhecimento é uma coisa bem importante. Eu não digo esse o conhecimento normal, mas o conhecimento diário, aprender com uma outra pessoa, né? Ver o que as pessoas fazem, ver o que as pessoas estão fazendo, né? De novo, de importante dentro daquilo que você gosta de fazer. Dá um exemplo. Se você trabalha né? Trabalha com empresas, com moda, com alguma coisa, você tem que estar todo dia ali vendo o que está vindo de novo, o que está aparecendo de novo, né? As coleções, o que está aparecendo de novo nas coleções que você poderia, né, adquirir para melhorar o seu estoque, as coisas que você tem que estar sempre trabalhando, né? Numa empresa também, você tem que estar sempre vendo, né, formas de melhorar o seu serviço, de melhorar o serviço das pessoas que trabalham com você, adquirir equipamentos mais modernos, e a gente é assim, a gente tem que estar sempre, né, renovando e se atualizando. Mas hoje eu comecei a falar em sonhos, né, e como eu comecei a fazer os meus vídeos, que talvez você que está aí, que não me conheça, mas que seja a primeira vez, eu sempre falo em sonhos, em metas, né, em realizações, porque eu acho que todo mundo, né, todo mundo tem um sonho que está ali, que está guardado, que tem vontade de realizar. A gente às vezes fica por muito tempo, a gente deixa ali guardado o sonho da gente, porque a gente pensa que não pode realizar, e isso aí vai nos travando, né? E a gente achando que não pode por algum motivo, ou porque eu não vou conseguir, ou porque vai me custar muito, e às vezes a gente não segue, né, uma meta que a gente poderia seguir e tentando aos poucos. E o que eu penso assim, a gente tem que começar de pequeno e ir aumentando. A gente tem que começar, né, de alguma forma a gente tem que começar. Como diz, né, você começa às vezes com uma pessoa, né, ajudando uma pessoa, depois você está ajudando muitas pessoas. Você começa tirando uma ideia. Hoje, se eu tiver uma pessoa olhando o meu vídeo e que de certa forma eu ajudar essa pessoa, eu já estou feliz, porque a gente tem que começar. A gente começa com uma, com duas, a gente tem que começar. Nem que seja com uma pessoa apenas que esteja olhando, uma pessoa. Se 10 pessoas estiverem, derem uma olhada no meu vídeo, muitas olharem até metade, outras olharem até o final. Mas se uma olhar e tirar algum proveito da primeira parte do que eu falei, ou do final do que eu falei, tiver algum proveito, eu já fico feliz, porque eu estou ajudando uma outra pessoa, né? E quando eu ajudo outra pessoa, a gente se sente realizada, a gente se sente mais feliz quando a gente consegue, né? Quem é que não sente prazer, né, de realizar alguma coisa? E uma coisa bem importante que a gente tem que aprender é que quando a gente tem um sonho, né, a gente tem uma meta, a gente tem que ter essas metas, esses sonhos bem claros, né, na nossa cabeça, para a gente começar a ter ideias daquilo que a gente quer fazer. Se você não tem aquilo bem claro, bem definido, né, de como você pode fazer para realizar, quais os primeiros passos que você pode fazer, eu sempre dou uma ideia que você faça, né, você coloque no papel, aí faça os seus itens, né, do que você precisa primeiro fazer. Eu sempre acho que quando a gente tem uma meta, a gente tem que enumerar, né, pegar uma folha de caderno, um papel e começar a colocar ali as coisas que você precisa primeiro fazer para concluir aquele seu sonho. Se for uma empresa se você já é empresário, né, você já tem algumas ideias, talvez de melhorar ou de fazer alguma coisa, você vai colocar ali. Se você é uma pessoa que está iniciando, quer começar a fazer um negócio, normalmente o começo sempre é mais difícil, porque a gente tem muitas coisas que a gente não está não está acostumado, mas eu acho que é bem importante a gente fazer uma declaração das coisas que a gente precisa, né? Escrever, né? Fazer ponto a ponto aquilo que você precisa, começando pelas coisas, né, que você realmente precisa. O mais importante que você precisa. Eu acredito que se você
começar com aquilo ali que você tem em casa. Muitas vezes eu comecei, né, e eu hoje em dia ainda continuo fazendo meus vídeos com o que eu tenho em casa. Eu tenho uma lâmpada, eu tenho um celular, e isso aí é o que basta para você começar a fazer vídeos, né? É ter um celular, ou ter uma câmera, ou ter, né, uma lâmpada mais forte, ter algo que você comece a fazer já os seus primeiros vídeos, se é isso que você quer fazer. Se você quer montar uma empresa, quer fazer um negócio, o que eu preciso, o que eu tenho que eu posso já começar a utilizar? Eu tenho ideias. Hoje eu tenho ideias, então eu vou começar a pôr as minhas ideias em práticas. Vou começar a enumerar a minha primeira ideia do que eu posso fazer. Isso é bem importante quando a gente coloca, né, no papel aquilo que a gente quer fazer, até onde a gente quer chegar, e começa a escrever as coisas que você precisa. Se você precisa de algum material, se você precisa de algo, se você vai começar em casa, ou se você precisa alugar algum lugar, se você, né, consegue alugar, se você tem condições. Se não, comece a fazer em casa, comece de pequeno. A gente às vezes, né, acha que é difícil começar porque a gente já pensa que a gente tem que alugar um espaço, eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que fazer, né, em algum lugar diferente. Por que eu não posso usar os meus espaços que eu tenho, né? Talvez tentando começar a fazer com aquilo que você tem, e vai aumentando, né? Várias pessoas começaram assim, né? Os maiores inventos que tem, né, que começaram foram feitos em casa, né? Henry Ford, que fez, né, o carro, né? Ele não começou a fazendo seu, né, seu primeiro projeto em casa, né? O pessoal, né, o pessoal que começou também com os negócios dos telefones, né, o negócio da internet, com o negócio de começar a fazer. Todos eles começaram a fazer em casa, né? E a gente tem muitos exemplos de pessoas que começaram a fazer na garagem, começaram a fazer, né, num espaço, num quarto, começaram a fazer na sala, e daí por diante foram aumentando seus negócios. A gente tem que parar com essa ideia que a gente precisa já momentaneamente alugar algo, fazer algo, começar grande. Se você pode começar pequeno, e depois, quando você tiver mais dinheiro, mais condições de aumentar o seu negócio. Então, assim, a gente tem que ter sonhos, meta, e as nossas metas têm que ser claras. E para ser clara, a gente tem que colocar no papel. E se você for um empresário, né, for um líder, né, e você quer ser um líder transformador, aqui a gente vai te dar algumas ideias. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se preparar, né? Quando você tem uma empresa, você é um líder, ou que você quer ter uma empresa, quer ter um negócio, você quer, né, transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas, você tem que se preparar, né? Se preparar. O que você não sabe, você tem que aprender. Se você tem uma outra pessoa que já sabe aquilo a parte que você não sabe, você tem que ter, assim, pessoas aliadas, né? Pessoas que te ajudem a fazer aquele seu negócio. Tem coisas que a gente não sabe fazer e outra pessoa sabe fazer. Às vezes é um amigo, às vezes, né, é um parente que pode realmente te ajudar a fazer aquela parte que você não sabe. A gente precisa de uma ajuda. Quando começa alguma coisa sozinho, é sempre mais difícil. Eu comecei a fazer minhas coisas sozinha, e eu sempre fiz as minhas coisas sozinha, mas confesso que isso é sempre mais difícil. Quando você começa, não tem, né, uma aliança com outra pessoa que possa te ajudar, né, a fazer coisas que você não sabe fazer. Tem muitas coisas que a gente quer fazer e a gente não sabe, a gente tem que aprender, demanda mais tempo, mais esforço. Por que a gente não pode pegar uma pessoa, né, que possa te ajudar? Eu sei que muitas vezes a gente não encontra, talvez você seja que nem eu, que às vezes as pessoas não acreditam naquilo que você faz. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, muitas vezes a gente não tem a colaboração de outras pessoas, porque elas não acreditam naquilo que você está fazendo, acham que não vai dar certo, e tem sempre uma pessoa para dizer que não vai dar certo, que não vai funcionar, ou, né, que você está pensando alto demais. Dependendo do seu sonho, as pessoas acreditam que você está fora da realidade. Às vezes pela sua idade, às vezes, né? Eu muitas vezes pela minha idade, porque eu sou uma pessoa mais velha, mas eu sempre acreditei em mim. E eu acredito que eu sou capaz de fazer as coisas, e é assim que a gente tem que pensar. Que a gente é capaz e que a gente consegue. Quando a gente pensa que a gente é capaz de fazer alguma coisa,
a gente vai tentar até conseguir. Quando a gente acha que a gente não é capaz, a gente realmente não consegue, aí não adianta. Quando você já tem a mentalidade de que não vai conseguir, então você não vai conseguir. Agora a gente vai falar a respeito, né, de a preparação. Quando você, essa preparação que eu digo, que a gente tem que se preparar a si mesmo, talvez conseguir algum conhecimento a mais, é importante, alguma coisa que você queira fazer. Vamos dar um exemplo. Se você trabalha fazendo bolos, né? Fazendo doces, fazendo bolo, você gosta de fazer em casa esse tipo de produto, né? Você gosta, mas você precisa realmente ter uma especialização, ter mais conhecimento a respeito disso. Muitas vezes você pode começar a fazer em casa, mas o que? Você vai perder de aprender a fazer coisas diferentes, talvez mais fácil, né? Aquilo que você às vezes complica muito para fazer. Quando você tem aquele conhecimento, faz com que você faça mais rápido, tenha mais agilidade, porque você aprendeu uma forma mais fácil de fazer. E também alguns truques, que muitas vezes o importante quando a gente faz um curso de alguma coisa que a gente, né, quer fazer, ou que a gente já sabe fazer, mas para aperfeiçoar, às vezes tem truques que você aprende, que às vezes em casa a gente não sabe, mas truques que você vai aprendendo. A gente sabe que na internet você pode conseguir muitas coisas, né? Muitos cursos que podem te ajudar a melhorar aquilo que você está fazendo, que você não precisa sair de casa, que você paga e faz ali pela internet mesmo, vai fazendo na sua cozinha, vai fazendo na sua casa, no seu escritório, né? No espaço que você tem para fazer, né? Ter ideias, né? Se você tem ideia de começar a fazer algum negócio e você não tem outro lugar, comece em casa mesmo. Se você trabalha fora e não tem condições de, durante a semana, fazer, pegue final de semana, pegue o sábado, pegue o domingo, pegue à noite, um horário que dê tempo para você começar a fazer, né? E começar a implementar as suas ideias. Que o mais importante de ter sonhos, ter metas, ter ideias, né? Ter aquilo ali certinho, aquilo que você vai fazer, enumerar as coisas que você tem que começar primeiro e começar a fazer as coisas mais importantes, né? Enumere 5 ou 10 coisas que você pode começar a fazer, comece pela mais importante e pense assim, né? A gente tem que começar de alguma forma. Pode ser, né, em casa mesmo e depois eu vou, né, construindo o meu negócio, construindo a minha empresa e a gente vai modificando. A gente também tem uma coisa na ideia. Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que ter um propósito, né? Um propósito certo, né? Que é o que me faz, né, fazer isso que eu quero fazer? Qual é o meu propósito? Aonde que eu quero chegar, né? Até onde eu quero chegar? Eu tenho a minha meta, que eu vou chegar em algum lugar, né? Que vou fazer alguma coisa. Eu tenho, né, que seria uma ideia, né? Qual o motivo que está me levando a fazer isso? Realmente eu gosto de fazer, é para ajudar uma pessoa, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu não sei fazer, mas eu vou aprender, eu acredito que eu vou aprender e que conforme... Eu não acredito que a gente não tenha essas habilidades, eu acredito que todo mundo tem todas as habilidades e basta a gente incentivar, né, a nossa mente a fazer essas coisas. Quando a gente tem alguma habilidade, fica mais fácil. Mas eu me achei sempre sem habilidade para fazer as coisas. Eu sempre, até na época que eu comecei depois que você termina, né, o ensino médio, às vezes eu ficava pensando, mas o que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada, eu acho que a gente tem sonhos e às vezes os nossos sonhos, na época o meu sonho era ser jornalista. A primeira vez que eu fiz um vestibular, né? Eu fiz para jornalismo porque eu achei que é aquilo, ela que eu queria, mas embora eu tenha tentado, eu não consegui. Talvez não fosse naquele momento, o momento certo. Talvez se eu tivesse me empenhado mais e no primeiro erro que eu fiz, para mim foi mais fácil correr, de ter que ter o trabalho de ter que estar estudando mais, pensando mais, né? Tentando de novo. Eu fiz uma vez, né, no primeiro erro, na primeira prova que eu achei, né,
não estava boa, que não estava legal. Eu já achei, bom, já não passei nessa prova, já não vou fazer as outras, não adianta, e eu não vou conseguir. E realmente eu não consegui. Quando a gente pensa assim, a gente não consegue mesmo, a gente para com aquele sonho da gente. Então, por isso que hoje em dia eu incentivo as pessoas a fazerem aquilo que elas querem. Talvez não fosse o meu destino, né? Mas talvez eu tivesse deixado passar, né, essa realização desse sonho. Hoje em dia eu já acredito que a gente tem, né, tem que lutar pelo aquilo que a gente quer. Que a gente tenta uma vez, tenta duas vezes, três vezes, quatro vezes. Hoje em dia eu já penso diferente. A idade vai fazendo com que a gente modifique a maneira de pensar. E eu quero passar isso para você. A gente pode modificar o nosso pensamento, pode modificar a nossa ideia se a gente aprender com outras pessoas. Talvez na época que eu estivesse estudando, eu tivesse um mentor, uma pessoa que me dissesse, né, que eu tenho que repetir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que tentar. Talvez eu tivesse tentado mais vezes e talvez fosse, né, uma pessoa que tivesse feito, né, uma universidade, uma faculdade, mas não. Eu achei que eu não era para mim e parei naquele momento. Hoje em dia eu já penso diferente. Eu vou tentando, vou fazendo as coisas. Se eu não consigo fazer uma coisa, eu vou tentando de novo, dou outro passo e vou fazendo. E a gente vai aprendendo e conforme vai se tornando mais fácil tudo que a gente faz. Eu sei que para você que está aí, às vezes não é tão fácil, nada é fácil na vida. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É que nem se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo seria rico, todo mundo teria dinheiro, todo mundo teria todas as coisas. Mas apenas algumas pessoas, 3% da população, 3% da população são a quantidade de pessoas que são as pessoas mais ricas do mundo. Então, é muito pouco, né? Se você, né, bilhões de pessoas que tem, né? Bilhões de pessoas que tem no mundo, 3% ou menos até são as pessoas mais ricas, né? As pessoas que detêm todo o poder, né? Todo o poder do mundo, isso é 3%. Então, se a gente pensar que em bilhões de pessoas, né? 3% delas detêm todo o poder, porque muitas pessoas acabam deixando, né? Deixando para trás os seus sonhos, deixando de realizar. A grande maioria tem uma pirâmide, até que eu fiz esses dias num outro vídeo, uma pirâmide que a gente faz, que 3% da população detém todo o poder, né? Elas é que mandam nas coisas que acontecem hoje com você, comigo, o que está acontecendo no mundo. Então, essas pessoas têm o poder. Há um tempo atrás eu li num livro um livro e ele falava a respeito, né, dos líderes, né? E ali, quando eles fizeram, né, quando pessoas de poder que têm ideias, elas começam, né, elas se juntam, né? Elas se juntam, aquelas mentes se juntam para ter uma ideia, elas modificam o mundo e modificam as coisas. Olha só, tem uma história que conta, né, que uma história não, uma realidade que aconteceu na proclamação da República lá nos Estados Unidos, né, no Reino Britânico lá, que 53 dirigentes, né, 53 dirigentes de 3 colônias britânicas, né, de 13 colônias britânicas se juntaram, né, para tornar ali uma república democrática, né, o país deles. Por quê? O reino deles, porque eles achavam que aquilo era certo. E, né, e quando eles saíram da reunião, né, eles fizeram uma grande reunião que foi, né, assinada uma carta e ali foi feito a carta dos direitos, né, dos direitos das pessoas, que foi a carta feita pelos republicanos, né, da República, que seria como eu vou dizer agora, seria como se fosse a Constituição, né? Uma Constituição, né? Que eles fizeram, colocando os direitos das pessoas, né? Todos os direitos das pessoas. E dali saía um país republicano e democrático. O que aconteceu nessa história aí? Saindo da reunião, chegou ali, eles fizeram uma ideia que todas as pessoas, né,
que as pessoas teriam que ter os mesmos direitos, né? Todas as pessoas com os mesmos direitos, que todo mundo teria os mesmos direitos. Saindo da reunião, Benjamin Franklin, né, que era um dos dirigentes, né, que estavam ali na reunião, né, de 53 países, aí perguntaram para ele, né, o que ele, né, o que ele achava de tudo isso. E ele pegou e disse para o jornalista, né, que se ia dar certo ele não sabia, mas que só, né, que não dependeria dele, mas sim dependeria do povo, né, que isso aí para dar certo, quando acontece alguma coisa assim, dá certo dependendo do povo. Se o povo vai acreditar naquilo ali, né, e vai acreditar que aquilo ali é bom para eles e tomarem dali uma ideia, daquela ideia ali, tomarem como uma coisa que vai ser, né, boa para o povo, que vai considerar que aquilo, né, se as pessoas vão aceitar, vão fazer com que aquilo se concretize. O importante foi que realmente ali, né, ali eles conseguiram uma aliança, ali eles conseguiram uma mudança, e a partir dali começou a mudar a república deles, né, e tornar o país democrático, né, com todas as pessoas com os mesmos direitos. Isso foi muito, muito importante, que surgiu ali, né, uma ideia. E a partir dessa ideia de uma pessoa que fez uma carta, né, uma carta, que escreveu a carta, né, a carta da Constituição Federal, foi a ideia de uma pessoa. Ele teve uma ideia, escreveu aquela carta, passou para algumas pessoas, né, então líderes se encontraram, leram aquela carta e dali tiveram uma ideia. A ideia de fazer com que aquilo ali se realizasse, né, e tivesse os direitos iguais para todas as pessoas. Isso foi bem importante, uma transformação, né? Quando as pessoas, né? Quando mais pessoas, né? Por isso que a gente fala, quando pessoas, né? Mais pessoas se encontram, né? E fazem, né? Uma ligação, uma conexão de alguma coisa, aquilo pode transformar muitas vidas. Então, quando você tem uma conexão com uma pessoa, né? Quando você quer fazer alguma coisa e tem uma outra pessoa que quer te ajudar, até, né? Naquele seu trabalho, ter uma conexão, aquilo pode fazer uma mudança de vida, uma mudança de muitas coisas. Comece a pensar nisso. Eu sei que hoje eu acho que eu já dei uma ideia para vocês. A gente vai continuar no outro vídeo falando a respeito de outras coisas, né? E aqui a gente sempre escreve alguma coisa que ligada àquilo que eu falei, né? Que a gente tem que se preparar a si mesmo, ser um exemplo de integridade, que eu acredito que a gente tem que ser íntegro nas coisas que a gente faz, ser verdadeiro e falar o certo. Eu não vou falar coisas que eu não sei, e tudo que eu falo aqui são coisas que a gente aprendeu, que a gente leu, né? Não é coisas assim que eu estou divagando ou falando da minha mente. São coisas que a gente aprende com os livros que a gente lê, muitos livros que eu li, né? Com pessoas que a gente ouve. E a gente, como diz, a gente aprende todo dia com uma pessoa. É uma coisa aqui que eu sempre falo. Uma criança às vezes pode ensinar alguma coisa, aprender a gente ter gestos e modificar a gente. Porque quando a gente tem uma criança em casa, a gente também modifica. A gente começa a mudar a nossa maneira de ser. Porque a criança tem aquele, né, aquele afeto, aquele carinho pela gente. Quem não tem filho, o dia que tiver filho ou que tem alguém, né, uma criança em casa, sabe que a criança modifica o nosso jeito de ser. E a gente se transforma. E a gente aprende com uma pessoa mais velha, quem tem um velho, uma avó em casa, sabe que a gente aprende muito com nossos avós, com as pessoas mais velhas, que dão dicas de coisas que a gente não sabe fazer, como dão explicação de coisas que a gente às vezes, né? E muitas vezes contam histórias de coisas que realmente aconteceram, histórias de vida, elas têm bastante coisa para nos dar, né? A nos dar uma noção das coisas, nos dar uma ideia, né? Não se limite só ao conhecimento de estudo ou o conhecimento que você pega nos livros. O nosso conhecimento é diário. Todo dia a gente aprende um amigo, um colega, né? Uma pessoa que está no seu lado. E a gente deixa por aqui essa ideia. Obrigado para quem assistiu o meu vídeo até agora. E a gente vai continuar fazendo vídeos e te dando algumas ideias. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, né? De ideias, né? Ideias
liderança e transformação. Obrigado e até um próximo vídeo.